Paz do Senhor, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para você, para sua família. Estamos aqui em mais um devocional, Segunda com Deus, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra abençoada para você. Só que antes de receber essa palavra, eu vou fazer assim um pedido muito especial para você. Algo que custa muito pouco para você, mas para mim tem um valor muito grande. O que, pastor? Dá um toquinho nesse gostei aí de baixo, deixe sua curtida. Né? É algo de suma importância para que esse vídeo alcance outras pessoas. É um trabalho tão pouco, né? Algo que você faz em milésimos de segundo, mas que ajuda demais o projeto. Além disso, se permita ser um instrumento na vida de outras pessoas. Clique em compartilhar também, envia para as pessoas que você ama. Seja um canal de bênçãos para essas pessoas. Né? Se permita ser usado e não deixe o evangelho ficar preso a você. Amém? Vamos continuar, né? Hoje o tema vai ser renovação da mente. Alguns já devem imaginar, o texto está em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse texto aqui, ele fala muito poderosamente sobre o poder do Evangelho, sobre a nossa posição, o que nós devemos fazer para receber aquilo que Deus ele já fez por nós, aquilo que Deus já liberou para nós. Né? É um texto fantástico. E vamos lá, né? Paulo começa dizendo, ele roga, melhor dizendo, né? Ele começa rogando, ou seja, suplicando aos irmãos de Roma, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele começa, irmão, suplicando para quê? Para que a gente apresente a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentar o corpo, irmãos, Paulo não está falando aqui de um corpo físico. Ele não está falando do nosso corpo aqui que nós podemos tocar. Ele está falando da nossa vida. Não é à toa que ele fala sacrifício vivo. Ou seja, é um sacrifício que tem vida. Ele está falando de nós, do nosso estilo de vida, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Santo, o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. A nossa vida, ela precisa ser separada para o Senhor. Existem coisas que a maioria das pessoas elas vão fazer e você não vai se sentir confortável em fazer. Por quê? Porque você é separado, você é separada por Deus. E nós precisamos ter esse entendimento. Em compensação, existem coisas que não vão acontecer na vida da maioria das pessoas, mas que vai acontecer na sua. Existem milagres que só quem é escolhido e escolheu se separar para o Senhor vai experimentar. Escolha ser santo, escolha ser santa. Abra mão de coisas que a maioria das pessoas fazem, mas também viva coisas que a maioria das pessoas não vivem. Né? E ele continua dizendo, e é agradável a Deus. Precisamos entender que a nossa vida, irmãos, principalmente é para agradar ao Senhor, não aos nossos bel-prazeres. Nós estamos aqui para agradar a vontade do Senhor. E ele diz que é o vosso culto racional. Né? Ele está falando aqui sobre o nosso culto com entendimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês precisam oferecer uma vida que agrade ao Senhor. Eu sei que vocês precisam oferecer um estilo de vida que seja separado, que seja vivo, que seja santo, que seja agradável a Deus. Mas como é, pastor Marcos, que eu permaneço nesse estilo de vida? E aqui entra o segredo, é através do culto racional. Não existe outra forma de eu cultuar ao Senhor, se não for um culto com entendimento, um culto feito de forma racional. A minha vida, apesar de quando eu estou na caminhada ali com o Senhor Jesus, eu experimento muitas manifestações sobrenaturais. Quando você experimenta, ali é maravilhoso, né, o agir de Deus. Mas o que sustenta essa caminhada está aqui na sua mente, é o entendimento, é a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Entendimento, cabeça, mente, pensamentos ali, racionalização. É através disso que nós guiamos a nossa vida, esse culto racional. Ele continua dizendo, explicando o que significa esse culto racional. Não se conforme com este mundo. Lembra que eu falei
Você é separado, você não deve se conformar com o estilo de vida da maioria das pessoas que estão no mundo, porque o destino deles já está travado, já está traçado. Você precisa ser inconformado com o mundo e sempre estar conformado em cumprir a vontade de Deus, certo? Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha aí, a gente quer tanto transformação, né, irmãos? A gente quer ver o milagre acontecer, quer ver Deus transformar a nossa vida financeira, a nossa família, né, os nossos negócios, os nossos planos, as nossas emoções, a nossa vida sentimental. A gente quer tanta transformação, mas na maioria das vezes a gente não trilha o caminho para viver essa transformação. E aqui, irmãos, pega essa chave, que essa é a chave para você viver a transformação de Deus na sua vida, independente de qual área você esteja precisando. Esse devocional é poderoso para você. Olha que ele diz, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Olha que chave poderosa, irmãos. Como é que eu vivo a transformação quando eu renovo o entendimento? Quando eu alcanço a renovação da minha mente, né? Do meu entendimento por completo. Pastor, o que significa isso? Vamos lá, você tem uma mente e essa mente, ela não apenas processa, ela não apenas externaliza informações, ela absorve informações. Você absorve informação quando você liga a TV no jornal e acontece que o jornal está apresentando ali um caso de violência, um caso um pouco grave, que não vai fazer bem para você. Você absorve informação no seu trabalho, com as conversas que você ouve, você absorve informação visual, as coisas que você vê durante o seu dia. Quando você está rolando ali a tela, o feed do Instagram, você está absorvendo informações que na maioria das vezes não são edificantes. A sua mente, ela é algo que absorve informação o tempo inteiro. Absorve o tempo todo ali informação. E aí Paulo, ele vai dizer, renove a sua mente, renove o seu entendimento. E como é que eu renovo o entendimento? Eu diminuo as informações que não agradam a Deus, que não edificam a minha vida espiritual, e no lugar delas eu coloco a palavra. Irmãos, você só renova a sua mente através da palavra de Deus. Quando você está meditando, quando você está no culto ouvindo a palavra, quando você, na segunda-feira, a primeira coisa que você faz é colocar no YouTube Segunda com Deus e você ouve essa palavra que você está ouvindo agora, que edifica o seu entendimento. É melhor, irmãos, do que qualquer vídeo do Instagram, é melhor do que qualquer informação no jornal, é melhor do que qualquer conversa no mercado, no trabalho, na sua casa, seja lá onde for, é melhor do que qualquer outro conteúdo, porque é a palavra de Deus. Não é porque o pastor Marcos está aqui falando, não. Não é por causa da produção, não é por causa do videomaker, não é por causa da estrutura, é por causa da palavra de Deus. E eu vou te dar um conselho, permita que essa palavra penetre no seu coração e ela renove a sua mente. É através da palavra que nós recebemos direção, que nós recebemos luz para o nosso caminho. A própria Bíblia diz que a palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos ter comunhão com a palavra todos os dias. Porque todo dia o diabo se levanta, todo dia a gente não para de receber ataque, todo dia o diabo ele está como um leão bramando ao nosso derredor, tentando nos tragar. E por que a gente vai vacilar? Porque a gente vai dar brecha. Todo dia não abra mão do seu devocional, da sua meditação diária, porque Deus está aí. Deus ele quer renovar a sua mente, ou melhor, Deus ele quer transformar você, mas primeiro você precisa renovar a sua mente. E ele finaliza dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de você ser renovado pela mente, através da sua mente, do seu entendimento, depois de você prestar esse culto com entendimento baseado na palavra de Deus, o que é que acontece? Você começa a desfrutar da vontade de Deus. E sabe, irmãos, a vontade de Deus é a melhor vontade do mundo, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua vida. Então receba essa palavra. Eu declaro que você vai viver a vontade de Deus. Eu declaro que você vai desfrutar da vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Agora não esqueça, é missão sua, é responsabilidade sua renovar a sua mente, renovar o seu entendimento. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, nós estamos aqui em mais uma segunda com Deus e mais um devocional aqui no canal do Ministério Redenção. E eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que está aqui comigo neste momento. E eu oro em especial por eles, Pai, para que essa palavra ela traga a renovação que eles precisam para viver a transformação que o Senhor já liberou para a vida deles. Que essa palavra ela venha causar reconstrução, ela venha desconstruir
informações que não agradam ao Senhor e que não edificam a nossa vida espiritual e que venha construir um altar espiritual dentro de nós que glorifique o nome do Senhor e que nos conduz para uma vida dedicada a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor e nos ajuda, Pai, a prestar esse culto racional, esse culto baseado na Sua palavra. Eu oro, Pai, por cada vida neste momento, que o Senhor visite-os com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua restauração, para que eles desfrutem todos os dias da Sua vontade. E eu quero, Pai, pedir que o Senhor derrame essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, sobre a vida deles neste momento, para que eles venham entender que através da renovação vem a transformação e o desfrutar da Tua vontade. Eu declaro que eles vão viver o novo do Senhor e vão viver os milagres, as transformações e o novo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa nossa semana. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Guarda essa palavra. Deus abençoe poderosamente a sua semana. Não esqueça, renove a sua mente. Até a próxima segunda.